noite, meus irmãos. Um prazer imenso estar aqui novamente na nossa casa espírita Jesus de Nazaré para trazer mais um tema para nós podermos dialogar com vocês nessa noite. E não mais pertinente, a gente pode falar hoje sobre um tema do Evangelho que está muito em voga na nossa condição mundial, na nossa condição humana, reencarnatória, evolutiva, o bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo do Evangelho fala diretamente conosco nesse momento. Um momento onde nós estamos em sofrimento, um sofrimento que não parte só da esfera individual, mas é um sofrimento da esfera coletiva, e que muitos não aceitam, muitos não entendem, muitos não reconhecem a condição da aflição. Muitos percebem a aflição como um elemento mais punitivo do que propriamente como um impulso evolutivo que o universo, a divindade, as forças espirituais nos delegam para que nós possamos efetivamente voltarmos para a casa do Pai. Como somos seres ainda em condição de rebeldia, precisamos das aflições, precisamos dos impulsos dolorosos para que nós consigamos reconhecer que só a partir dessa consciência podemos chegar mais próximos da nossa essência, do nosso eu divino e finalmente assumirmos a nossa condição de seres perfeitos, que ainda está distante do nosso nível consciencial. Então, no capítulo 5, nós vamos ter lá alguns tópicos interessantes e importantes para que possamos compreender a dinâmica do sofrer. Causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura, bem e mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, os tormentos voluntários. São alguns tópicos importantes que nos fazem refletir acerca da nossa vida, acerca das questões que nos afligem, das questões cotidianas que nos assaltam e que muitas vezes nos tiram de zonas de conforto e de possível segurança para lugares mais amplos, para lugares de transformação. Dentro disso, nós vamos aqui discorrendo alguns tópicos sobre essa condição humana diante do sofrimento. Essa primeira imagem, nós temos aqui um homem, um cidadão, um ser humano, um espírito em evolução, em uma condição completamente abjeta, numa condição de completa necessidade de auxílio, de amparo, de sustentação. Mas, dentro da condição reencarnatória dessa pessoa, nós percebemos que há falta, que há um processo de exclusão, que há um processo profundo de sofrimento. Um sofrimento que nós podemos qualificar até de um sofrimento expiatório, um sofrimento mais duro, mais agudo, que leva esse indivíduo a ter condições básicas de vida em lugares inóspitos, em lugares bastante difíceis, que podem levá-lo a um nível de sofrimento, a um nível de adoecimento muito grande. Ele bebe água aqui de uma poça, muitas vezes suja, contaminada, mas é a condição possível para ele. E nós vemos, especialmente aqui no Brasil, essa condição muitas vezes se repetindo muitas vezes. Ela não é algo raro de ser visto, algo raro de acontecer. Num contraponto, a gente traz aqui a família do príncipe William, a família britânica, a família real,
onde todas as condições, todas as estruturas estão disponíveis. É uma família que nós podemos qualificar aqui no mundo como uma família de privilégios. É uma família que goza de uma riqueza, de um conforto, de um poder e de uma projeção. E nessa família não há escassez. Nessa família existe provimento para todas as necessidades, inclusive as que não são tão imprescindíveis. E dentro dessa ótica, nós vamos refletindo o que faz um indivíduo nascer numa condição tão difícil e o que faz um outro indivíduo, numa mesma condição humana, moradores de um mesmo planeta, viver numa condição de tantas facilidades. Nós poderíamos dizer assim, numa condição de tanto merecimento. O que é que difere? O que é que faz com que um não seja visto por Deus e o que faz com que o outro seja visto por Deus e até numa condição maior? Porque ele não tem só a necessidade básica provida, ele tem a mais do que isso. Então, será que ele é um filho que Deus privilegia, que Deus ama mais? Qual é a condição que rege? A reencarnação. A reencarnação, esse grande dispositivo do universo, que nos orienta frente à evolução, que nos faz caminhar nessa jornada, muitas vezes árdua, de consciência. A reencarnação ou paligênese vem como um movimento de crescimento, de ampliação da nossa consciência. Quando nós reencarnamos, nós trazemos conteúdos de outras existências, nós trazemos arcabouços, memórias de experiências do passado. Essas memórias, esses conteúdos que estão em nós, num campo mais sutil, num campo de inconsciente de profundidade, elas vão determinar muito do que nos acontece. Isso justifica para cada um de nós a nossa condição de hoje. Porque hoje, muitas vezes, eu enfrento dificuldades, eu enfrento desafios, eu enfrento facilidades. Muitas vezes eu tive uma família, eu tenho uma família que me dá toda a estrutura, todo o conforto, todo o acolhimento. E de repente eu olho para a casa do meu vizinho e vejo uma família extremamente desunida, pessoas pouco afetivas, onde às vezes até algum dos membros não tem acesso àquela casa porque ele é tido como marginal, como alguém que pode trazer algum tipo de desconforto. Tudo isso, todas essas observações do cotidiano estão no fenômeno da reencarnação, que é uma lei evolutiva, é uma lei que nos impulsiona e que é imprescindível para que nós consigamos chegar na nossa dimensão crística, na nossa consciência essencial, no nosso self, como nos dizia o querido Jung, esse self, esse ser solar que nós somos e que está encoberto por diversas camadas de ignorância, em virtude dos atos pouco edificantes, em vidas transatas. Mas, enquanto nós ainda não alcançamos essa condição crística, essa dimensão self, nós vamos vivendo esse ciclo vicioso. Esse ciclo vicioso que nos faz caminhar de vida após vida, acertando, errando, construindo, destruindo, construindo, destruindo, construindo. Ou seja, um círculo que promove diversas experiências, diversos aprendizados, relações, encontros e desencontros. Bem como essa imagem nos mostra, existem condições reencarnatórias dentro do livre-arbítrio que a espiritualidade nos promove,
promove, nos delega, onde eu posso refletir, onde eu posso caminhar, onde eu posso subir degraus, onde eu posso divisar do topo uma outra condição consciencial, mas que muitas vezes também eu posso decair. Eu posso, como se diz, me esborrachar, não conseguir me levantar, ficar algum tempo ali na condição da dor, da queda, e só depois eu posso ganhar forças para me restabelecer e voltar novamente para a caminhada. Essa não é a intenção da lei universal, que nós continuemos nesse círculo vicioso indefinidamente. Muitas vezes ficamos presos a isso pela nossa própria ignorância, como nos foi dito, pela nossa própria rebeldia. A ideia, o essencial, o propósito do divino é que nós saiamos desse ciclo vicioso, dessa imaturidade emocional. Nós ainda somos muito infantilizados, nós ainda queremos ter os privilégios da divindade para nós, e tudo isso gera uma repetição de situações doentias, pouco edificantes. Lá na Índia, há mais de 6.000 anos atrás, esse conhecimento ele já existia. Não há de se pensar que a reencarnação seja uma teoria, um conhecimento advindo do Espiritismo, advindo a partir de Allan Kardec. Allan Kardec bebeu muito no Oriente, nos conhecimentos hinduístas, nos conhecimentos budistas, e lá já existia esse conceito, essa consciência da reencarnação, das vidas sucessivas. Em Índia, a roda de Sansara, essa roda intermitente das reencarnações que se sucedem. Então, sair da roda de Sansara, esse é o nosso propósito. Quando a espiritualidade nos delega a condição de verificar a nossa situação existencial, qual é o meu movimento na vida? Para que eu estou aqui? Para que eu existo? Por que eu fui criado? É dentro dessa consciência que eu começo a abrir novos caminhos, caminhos que me levarão para fora dessa roda. Mas eu preciso efetivamente querer sair desse lugar, eu preciso olhar para tudo aquilo que eu venho repetindo de forma intermitente na minha vida presente, reconhecer que essa vida presente é um acúmulo das vidas passadas e a partir daí poder efetivamente me colocar disponível para novos projetos evolutivos. Comprar uma passagem, ganhar um visto de passaporte para novos mundos, para novas possibilidades, nesse cosmo que nos espera. Então, dentro disso, nós temos as categorias de mundos. Nós não pensemos que apenas o planeta Terra que nos agrega é onde existe vida no universo. Esse conceito materialista, cartesiano, ele não é real quando você amplia para as multidimensões, para o olhar do espírito. Dentro do olhar do espírito, nós ainda estamos numa condição de compartilhar o universo com outros planetas e outros seres em condições conscienciais diferentes das nossas. Então, os mundos primitivos, onde a força bruta ainda rege, esse homem grosseiro, esse homem agressivo, esse homem instintivo, esse homem que vive para a sobrevivência e reprodução. Esses mundos ainda existem. Os mundos expiatórios, essa nossa casa que nós conhecemos tanto, o mundo de expiação e provas, onde nós aqui nos debatemos entre as nossas dificuldades de convivência, os nossos egos, a nossa prepotência, o desejo do poder, a astúcia que nos rege. Não estamos mais com a clave na mão, não estamos mais
correndo atrás de animais na savana para ter a nossa sobrevivência, vivendo em cavernas, mas de dentro dos nossos apartamentos, das nossas casas, dentro dos nossos carros, ainda somos bastante beligerantes, bastante imprudentes, bastante agressivos. E dentro disso vamos construindo relações de aproveitamentos, de espertezas, onde essa condição ardilosa da nossa personalidade ainda mostra o nível da nossa inferioridade. Por isso que se diz que o planeta Terra, na verdade, ele é um exílio, é um planeta exílio de espíritos rebeldes, espíritos que não aceitam ser subordinados à lei divina, à lei de Deus. Espíritos astutos que, dentro da sua prepotência, acreditam ser maiores que a divindade. Então, dentro dessa condição, o sofrimento ele vem como um dispositivo para alertar, para abrir essas consciências, para trazer essas consciências para a sua real condição. Nós já temos um desenvolvimento grande do nosso intelecto, nós já temos uma tecnologia bastante avançada que nos permite chegar até a profundidade do oceano, até o próprio espaço, a fazer investigações espaciais, mas nós não temos ainda disponibilidade para o nosso coração. Nosso coração ainda é um território bastante inexplorado, bastante anestesiado diante da realidade essencial. Mas, como Deus é providência, Deus é bondade absoluta, benevolência, amor incondicional, a espiritualidade, na sua potência de acolhimento, nos traz a condição hoje, nesse momento, de vislumbrarmos um horizonte regenerador, uma condição de mundos regeneradores e que o planeta Terra possa ser convidado a fazer parte dessa condição consciencial, dessa condição evolutiva. Os mundos regeneradores ainda não são mundos perfeitos, ainda são mundos onde há situações a serem trabalhadas, condições de moralidade a serem lapidadas, mas esse homem ele já tem um despertamento para a sua realidade espiritual. O planeta Terra, dentro dessa conjuntura em que estamos vivendo já há alguns anos, e especialmente agora, com o processo da pandemia e outros processos que virão à frente, caminha em passos rápidos para o processo regenerativo. A espiritualidade nos alerta sobre a possibilidade de daqui a cerca de 40 anos aproximadamente já estarmos entrando nos portais da regeneração. Espero poder estar viva ainda nesta encarnação, porque mesmo desencarnada estarei presenciando essas condições, se assim me for permitido, mas espero poder acompanhar essa possibilidade de ver o planeta Terra numa outra condição evolutiva. Mundos Felizes é ainda uma proposta longínqua, mas a depender de como essa humanidade ela possa lidar com a condição regenerativa, o mundo feliz pode se aproximar rapidamente de nós. E a partir do momento em que ingressamos nessa condição de mundo feliz, automaticamente nós nos tornamos responsáveis por aqueles mundos brutos que nós vimos anteriormente, lá no início. Não é na condição de mundo feliz que eu vou, como nas historinhas, bater asas e tocar harpa. Nos mundos felizes há uma grande responsabilidade social, há uma grande responsabilidade coletiva. Os seres dos mundos felizes agora, como professores universitários, PhDs,
cuidam de nós aqui no nosso jardim da infância. Quando nós lá chegarmos, daqui a 5 milhões de anos, daqui a 2 milhões de anos, enfim, na eternidade do tempo, nós também nos tornaremos responsáveis por esses seres que vivem essa condição ainda bruta, a condição da dor, a condição da aflição. E tudo isso vai se sutilizando. À medida que nós formos ingressando em novos planetas, em novas condições, nós vamos sutilizando a nossa percepção, nós vamos sutilizando essa materialidade. Dentro dessa sutilização, dessa materialidade, eu vou ganhando mais consciência e vou podendo, inclusive, fazer o planejamento das minhas reencarnações. Então, estar dentro dessa condição de planejar a minha reencarnação, de perceber os pontos que precisam ser redimensionados, que precisam ser tratados com mais carinho. Então, nos mundos expiatórios, quando fora da oportunidade bendita de trabalho terrestre e vendo a extensão das próprias necessidades, desvela-se o espírito em prometer fidelidade e realização, mas logo que se aposta do tesouro do corpo físico, volta ao endurecimento espiritual e ao menosprezo das leis de Deus. Então, muitas vezes no mundo espiritual, já num patamar de consciência, eu faço um planejamento dessa vida, eu assumo as dores que essa vida me trará, mas ao ingressar na carne, o véu do esquecimento desse planejamento, desse contrato com o plano espiritual, eu começo novamente, muitas vezes, a resgatar essa condição rebelde, essa condição de não aceitação. Tenhamos certeza que as dores que nos afligem foram escolhidas por nós, não foram impostas por um Deus que castiga, por um Deus punitivo. Ela adveio da nossa própria escolha. E é através do corpo físico, desse corpo de carne, que nós vamos conseguir fazer realmente a transmutação dessa condição expiatória. Então, o corpo físico na crosta planetária, ele representa a bênção, constitui primorosa obra de sabedoria divina, em cujo aprimoramento incessante, aperfeiçoamento incessante, temos nós a felicidade de colaborar. Aproveitemos essa vida, aproveitemos essa encarnação. Não dessa forma como é mostrada nessa imagem. Muitas vezes nós acreditamos que aproveitar a vida seja estragá-la, seja abusar das condições que nós temos de saúde, de relação, de posses, de recursos financeiros, da nossa integridade psicológica, cognitiva, e nós vamos abusando desses lugares. No caminhar da vida, nós vamos abusando e esses órgãos e esses tecidos finos do campo perispirítico, eles vão sendo danificados. Ou muitas vezes, por não aceitar as condições da própria existência, entramos em colapso com essa vida. E muitos buscam suicídio como uma medida de solução dos seus problemas. Quando nós temos condição de hoje acessar uma literatura que nos assegura que o suicídio é um crime muito grave diante da lei divina, é um crime que leva o espírito para um estágio de extremo sofrimento. Ou muitas vezes abusamos do outro, do vulnerável. Muitas vezes utilizamos das nossas forças agressivas, que deveriam vir como forças de impulso para a vida, nós utilizamos de forma distorcida, agredindo o outro, prejudicando vidas, asselvajando, escravizando seres, levando seres a condições subhumanas, ou muitas vezes destruindo vidas, não permitindo que essas vidas permaneçam. Essa ararinha azul extinta
não mais temos na nossa natureza, completamente depredada pelo homem. Então, os trabalhadores conscientes, na maioria das vezes, eles organizam a sua própria encarnação e organizam o seu corpo. E muitas das vezes, esses espíritos, quando escolhem essas encarnações onde eles irão expiar suas provas, onde irão trazer dor e sofrimento, eles buscam formas corporais pouco graciosas. Muitas vezes a beleza, muitas vezes a riqueza, elementos facilitadores dos desvios são rejeitados por esses seres. Então, se no passado nós tivemos esse comportamento de delinquência, de destruição, de autodestruição, numa vida seguinte, com consciência da necessidade de transmutar essas energias, de transformar essas energias, nós vamos buscar condições mais difíceis. Muitas vezes um corpo físico não gracioso, com problemas orgânicos sérios. Quantos bebês já nascem com distúrbios neurológicos, com questões endógenas sérias? São compromissos, são aqueles documentos que nós assinamos diante da espiritualidade, nos comprometendo a vir para a vida para fazer diferente, para fazer valer essa encarnação. Então, quando esse espírito ainda não se dispõe a viver essa vida dentro dessa consciência cósmica, planetária, divina, ele ainda brinca com o fogo das emoções. Ele ainda é um espírito pouco amadurecido e vai para uma condição, muitas vezes, de mais dor, de muita dor. Os espíritos amadurecidos, eles entendem a via reencarnatória como progresso, como trabalho e como dor, como sofrimento. É a via possível, muitas vezes, para que nós possamos chegar a uma condição de realização. Então, nessa condição completista, eu posso cumprir algum compromisso que em vidas passadas ficou inacabado, por uma desistência, por uma ignorância da necessidade de realizar aquele projeto, e eu venho numa encarnação seguinte para completar esse projeto. E muitas vezes esse completar pode ser algo mais duro, mais difícil, como nós vemos ao nosso redor, pessoas em extremo sofrimento. O perispírito vai ser a grande chave de tudo isso, porque a partir do perispírito há um arquivo de memórias e de informações de tudo que precisa ser recapitulado e precisa ser transmutado nessa vida planejada. É através do perispírito, essa camada entre o corpo físico e o espírito, é justamente nessa camada onde há todo um resgate das necessidades que esse ser veio para essa vida transmutar. Então, o perispírito ele se torna um carbono onde todas as informações vão ser expressas. As informações das personalidades passadas, as informações dos crimes passados, das delinquências do passado e também das boas ações do passado. Tudo fica implícito aí nessa camada perispirítica e que vai compor o nosso corpo. Então, o meu corpo hoje, ele é um reflexo do que está impresso nessa camada perispirítica. É a partir daí que a própria espiritualidade constrói essas possibilidades, esses projetos corporais para uma vida seguinte. No livro Missionários da Luz, Dr. André Luiz vai nos trazer esse conhecimento através das criações educativas. Então, existem institutos no mundo espiritual onde esses corpos eles são projetados, planejados, para que eles possam, o espírito reencarnar, eles possam ser concretizados em encarnações próprias, de acordo com aquilo que o indivíduo precisa.
Então, as atitudes destrutivas do passado, elas vão gerar lesões perispirituais. Aquelas criações educativas, elas vão trazer essas informações dessas lesões. E isso vai gerar o quê? Muitas vezes relacionamentos difíceis, desajustes, desencarnes traumáticos. E muitas vezes o espírito não vai dar conta dessa condição. Não porque seja um fardo pesado demais para ele, mas porque ele se nega àquela condição. A vaidade, o ego, o orgulho ainda estão muito presentes e muitas vezes interceptam esse movimento de cura e de construção. Quando o espírito ele entra nessa condição rebelde, de não aceitação do que ele mesmo construiu e do que ele mesmo planejou, ele vai precisar em vidas seguintes viver reencarnações mais agressivas muitas vezes. Reencarnações expiatórias, reencarnações onde ele não tem mais como fugir daquela condição de transformação. Existem aquelas expiações que nós podemos considerar expiações mais suaves, mas existem as expiações mais severas. Muitas vezes nessa vida eu não me percebo numa condição muito severa. Muitas vezes nessa vida a minha condição ela promove certo equilíbrio, ajuste, conforto. A lei me dá a condição para que eu possa construir agora instrumentos que mais tarde podem vir numa condição mais severa. Então, quando eu estiver numa condição severa, numa reencarnação severa, muitas vezes eu vou utilizar dos conhecimentos dessa encarnação onde existiam componentes mais suaves. Aproveitemos essa condição de suavidade. Ela não é perene. Eu não sei se numa próxima vida eu terei uma encarnação severa. E por isso, nessa, construo instrumentos, construo conhecimento, mudo padrões de consciência, mudo padrões emocionais. Tudo isso vai me facilitar no futuro. Então, nas expiações severas, esse indivíduo ele vai sofrer de distúrbios graves. Podem esses distúrbios vir na esfera emocional, mas podem vir também na esfera cognitiva, na esfera neurológica, na esfera orgânica. E por isso nós nos deparamos diante de sofrimentos grandes, de seres que estão aqui conosco vivendo situações que nós nos deparamos e muitas vezes até nos compadecemos. Mas nada indica que em algum momento também nós não estejamos dentro dessa condição. São condições muito difíceis, são condições limitantes em virtude do próprio comprometimento dessa alma. Essa alma se comprometeu com essa condição limitante. E a partir dessa experiência difícil, dessa experiência que para esse mundo que nós valorizamos o poder, a beleza, a espiritualidade nos diz: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que sabem sofrer, bem-aventurados aqueles que olham para o sofrimento, que olham para a dor e se bendigam dentro dessa condição. São aqueles soldados que o Evangelho nos fala, né? Aqueles soldados que são levados para o campo de batalha. Eles não ficam na reserva porque são incapazes. Não, eles são capazes daquele momento de estar na batalha, de estar se colocando no ambiente de transformação. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos esses tópicos que fomos falando, e dentro de tudo isso que nós experimentamos aqui, nós entendemos um pouco por que das aflições. Que justiça é essa que está sendo feita, né? Pela lei divina. Quais as causas?
atuais ou anteriores dessas aflições. Pode ter sido construído nessa vida, pode ter sido construído numa vida passada. Por que esquecer do passado? Será que nós daríamos conta de nos lembrarmos dos crimes do passado diante, muitas vezes, da nossa vítima, dentro do ambiente familiar, diante, muitas vezes, do nosso algoz, dentro do ambiente familiar? Os motivos de resignação: é preciso se resignar diante da dor, é preciso acolher a dor como elemento significado para a nossa evolução. Ela significa progresso, crescimento. O bem e mal sofrer. Eu posso olhar para o sofrimento, para a dor e bem dizer, agradecer. Porque a partir desse processo de depuração, esse processo depurativo, é que eu posso ampliar a minha consciência. De entender que a felicidade não é deste mundo, isso está muito claro para todos nós. A felicidade, ela não compõe a nossa condição do planeta Terra. Eu não posso estar aqui querendo ser feliz com um planeta em convulsão, com seres em sofrimento. E também que os tormentos, eles são voluntários. Como nós falamos anteriormente, a própria espiritualidade nos alerta sobre isso. Os tormentos, eles são escolhas. Assim como as benesses são escolhas. Então, dentro disso, dentro dessa consciência, nós vemos qual é a real necessidade do sofrer. E aí, dentro desse tópico, nós vemos aqui a desgraça real. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha da cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho, que desejava envolver-se em púrpura e mal oculta sua nudez sobre andrajos da vaidade. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência, que comprime a ação do pensamento, que atordou o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Com essa assertiva, nós nos damos conta o quanto que vivemos iludidos aqui no planeta. O quanto que nós ainda temos a galgar de consciência do que realmente é a existência. A existência ainda é um grande enigma para a nossa vã percepção. Para nós, estar bem, estar feliz, é ter assegurada a nossa integridade física, moral, a nossa família bem ao nosso redor, fazermos viagens, estarmos em lugares luxuosos, confortáveis, segurança primária para todos os que estão ali ao meu redor, mas nós não nos percebemos nessa condição infinita. Infelizmente, muito infelizmente, essa condição planetária ainda está distante dessa consciência mais acanhada que nós carregamos. É como nos diz aqui a espiritualidade: a tempestade que vos arranca as árvores saneia o ar,
Muitas vezes as tsunamis que nos chegam nas nossas vidas, os terremotos, as aflições, grandes aflições que nos chegam, elas chegam justamente para nos libertar, para nos curar, porque nós agregamos miasmas insalubres. Esses miasmas nos levariam para estágios de letargia, de morte consciencial. Mas como a espiritualidade ela é magnânima, ela nos ama indefinidamente, ela nos permite viver essas revoluções para que nós possamos assegurar a nossa existência, a nossa verdadeira integridade, que é a integridade espiritual, é a integridade do espírito. Agireis então como bravos soldados, que longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz que eles não pode dar glória nem promoção. Isso está lá também no Evangelho, nos falando sobre o soldado ir para o campo de batalha. Para o soldado que está credenciado, para o soldado que recebe essa chancela do seu superior, para que ele possa verdadeiramente transmutar aquilo que precisa ser transmutado. E a partir daí, dentro dessa consciência de que a vida não é uma brincadeira, de que a vida não é algo inútil que pode ser relegado ao descaso, nós tomamos consciência do nosso verdadeiro sentido de estar aqui. Que possamos acolher as nossas dores, olhar para elas como ensinamentos, como aprendizados, que possamos trazer a dor para perto de nós a partir desse olhar divino. Sofrer não é fácil. Sofrer é algo que dói as fibras da nossa alma, mas nos transforma e nos conduz de forma irrevogável à nossa condição divina. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade maior, cada vez mais, fortifique em nós essa consciência e que a partir daí possamos efetivamente galgar os degraus da nossa consciência integral. Muita paz.